Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo e hoje, com muito carinho e com muita responsabilidade, eu quero trazer a nova série de vídeos do nosso canal, 5 minutinhos com Deus. Serão 5 minutos de exposição das Escrituras de uma forma simples, prática e objetiva. Nós vamos começar estudando a carta de Paulo aos Gálatas. E, na minha opinião, é uma das cartas aí mais importantes. Aliás, toda a Bíblia é importante, mas a carta aos Gálatas, ela fala muito ao nosso coração no dia de hoje. Então, eu quero trazer uma exposição bem rápida da carta de Gálatas aqui em nosso canal, nessa nova série intitulada 5 minutinhos com Deus. Então, vamos lá. Estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Eu vou estar lendo hoje Gálatas capítulo 1, do verso 1 até o versículo 5. Amém? Depois da leitura eu vou trazer uma explicação e uma aplicação do texto bíblico bem breve, bem rápida e bem objetiva para a sua vida. Amém? Então esse é o objetivo dessa série de vídeos intitulada 5 minutinhos com Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e de todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste presente mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Bom, a carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita aí por volta do ano 52, 53 depois de Cristo. Provavelmente foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Paulo ele esteve nas igrejas da Galácia na sua primeira viagem missionária, que é relatada em Atos capítulo 13. E ele escreveu essa carta aos Gálatas por 3 motivos. Primeiro, é que os irmãos Gálatas estavam sendo tentados a voltarem aos antigos rudimentos da lei. Nós sabemos que Jesus Cristo ele cumpriu toda a antiga aliança descrita no Antigo Testamento, a lei de Moisés. Então, a graça ou a nova aliança, ela é um cumprimento de toda a antiga aliança. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Então hoje nós não precisamos mais guardar sábado, sacrificar animais, não precisamos mais fazer todos aqueles rituais da lei, porque Jesus, ele cumpriu tudo na cruz por nós. Então agora, pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, crendo no seu sacrifício, nós somos salvos da ira vindoura, porque nós cremos que de fato ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então os judeus, aliás, os cristãos gálatas, eles estavam sendo tentados por mestres judaizantes, ou seja, por pessoas que se diziam cristãs, mas que não achavam a graça suficiente para a salvação. Precisava circuncidar, precisava guardar o sábado, cumprir a lei, junto com a graça para ser salvo. Então Paulo ele escreveu a sua carta com esse primeiro objetivo, combater os mestres judaizantes. O segundo objetivo de Paulo a escrever a carta aos Gálatas foi defender o seu ministério de apóstolo mediante as acusações dos próprios mestres judaizantes, né? Então, Paulo, ele era apóstolo, como ele começa dizendo aqui, Paulo, apóstolo não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, ele foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Então, ele escreveu também essa carta com o intuito de defender o seu apostolado, dizendo, olha, eu fui chamado pelo próprio Senhor Jesus, o meu ministério é verídico. Então, eu quero mostrar para vocês que, mediante esse chamado, eu lhes apresentei um evangelho não da minha parte, mas da parte de Cristo. Tá? E o terceiro ponto que Paulo ele vai trabalhar a carta aos Gálatas é mostrar, dentro de uma ênfase teológica, a prática, né? A parte prática da essência do Evangelho de Cristo
e tudo aquilo que o Evangelho de Cristo produz no ser humano. Então, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai abordar uma parte mais teológica, vamos dizer assim. Do capítulo 4 em diante, até o capítulo 6, ele vai tentar pegar essa parte teórica e aplicar de uma forma prática, mostrando inclusive o ato e o efeito da salvação por meio de Jesus Cristo. Qual é o ato? Ele disse aqui já no versículo 3, né? No versículo 4. Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. É o ato. E o efeito, ele vai mostrar toda a consequência da salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, sem dúvida alguma, é uma das cartas mais ricas em ensinamentos práticos para nós. Porque atualmente, infelizmente, a igreja tem sido influenciada por pensamentos mundanos, por falsos mestres que alguns até se intitulam apóstolos, profetas, donos de uma revelação nova. Então, nós precisamos estudar a carta aos Gálatas sempre aplicando ao nosso contexto atual, porque muita gente se diz, religiosa, ou se diz essencialmente chamada por Cristo Jesus para executar uma missão que, na verdade, ela não está pregando a mensagem da cruz, uma mensagem verídica, onde a graça, onde a cruz de Cristo, onde o amor de Cristo estão em primeiro lugar. Na verdade, ela quer pregar uma mensagem própria. E Paulo ele combateu tudo isso, mostrando exatamente que a graça é suficiente, que o ministério apostólico que ele exercia, foi um chamado do próprio Senhor Jesus, e ele mostrou aí por meio de ricos ensinamentos que o pastor ele tem que estar preocupado com a real saúde espiritual da igreja. Então, a mensagem central, ele mostra na carta aos Gálatas que Cristo entregou sua vida por nós e nos resgatou do mundo mau. Então, em toda a sua carta, o nome de Jesus é exaltado e a obra salvífica de Cristo é colocada como suficiente.